Eles passarão, eu passarinho. Há 113 anos nascia Mário Quintana. Hoje é o homenageado do dia da rádio A Voz da Educação. Há exatos 113 anos, em 1906, nascia em Alegrete, pequena cidade do Rio Grande do Sul, o poeta Mário Quintana. Apesar de ser o mais novo de 11 irmãos, Mário Quintana, sem acento mesmo, como foram registrados de acordo com o próprio, viveu uma vida solitária. Alfabetizado em casa pelos próprios pais, já falava francês aos 7 anos de idade. Foi enviado por eles ao Colégio Militar em Porto Alegre, uma grande decepção em sua vida. No entanto, foi na revista do colégio que seus primeiros escritos foram publicados. Descoberto por outros renomados escritores gaúchos, como Érico Veríssimo, com quem teve uma longa amizade, Quintana trabalhou por muitos anos na editora Globo, onde trazia traduzia inúmeros livros, como Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust. Enquanto isso, também escrevia suas próprias obras, focado principalmente em poesias e livros infantis. Seu primeiro livro de poesia, Rua dos Cataventos, foi publicado em 1940 e o lançou no centenário literário do país. Quintana escrevia de maneira prolífera e silenciosa, mantendo-se distante dos holofotes. Seu estilo irônico dava certo tom de comicidade à sua obra, mesmo com os temas mais recorrentes sendo a morte, o tempo e a ideia de infância perdida. Solteiro até o fim da vida, o poeta tinha o hábito de viver em hotéis. O Hotel Majestic, onde viveu por 12 anos em Porto Alegre, é hoje a Casa de Cultura Mário Quintana. Se estivesse vivo, Quintana provavelmente repudiaria a ideia. Certa vez disse que preferia ser alvo de um atentado do que de uma homenagem. A acidez não era só característica de sua obra, mas sim do próprio autor. Quando foi definido pelo amigo Veríssimo como um anjo, respondeu que preferia o diabo, pois ele é mais divertido. Homenageado em sua cidade natal de Alegrete com um busto de bronze, foi chamado pelo prefeito para compor a inscrição que acompanharia a estátua. A frase composta por ele foi simples e objetiva: um anjo em bronze é um anjo eterno. Sua aversão política foi motivo de críticas ao longo de sua carreira. Afinal, passou pelo Estado Novo e pela ditadura militar, momentos de grandes repressões do país, e foi o motivo de seu embate com a Academia Brasileira de Letras. Quintana candidatou-se por 3 vezes a uma vaga na instituição, mas foi rejeitado as 3 vezes. Lamentou que a casa, fundada por Machado de Assis, tivesse se tornado tal antro de politicagem e, quando chamado para se candidatar pela 4ª vez sob a promessa de unanimidade, recusou. Finalmente, Quintana chegou ao fim da sua vida. Devido ser um fumante, em grande parte da sua vida, faleceu em 94 aos 87 anos, em decorrência de uma insuficiência respiratória. Mesmo assim, ele ainda vive nas nossas vidas e nas vidas dos brasileiros através de inúmeros poemas, contos, livros infantis e tradições. Por isso, temos que deixar a marca de Quintana, que marcou a sua vida e a sua passagem na Terra.
aqui expresso através do Poeminha do Contra. Uma análise, pequena análise, para compreendermos a vida deste escritor que marcou, né, o Brasil e os brasileiros. Todos esses que aí estão atravanca meu caminho. Eles passarão, eu passarinho. Esse é o Poeminha do Contra. Repetindo, todos esses que aí estão atravancando meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Analisando este pequeno poema, observa-se que o Poeminha do Contra afirma desafio ou resistência a alguma coisa. Logo, observa-se que no primeiro verso, o que incomoda eu, lírico, são aqueles que estão atravancando, ou seja, o seu caminho. Se estabelece assim uma dinâmica de eu versus eles. O sujeito é apenas um e enfrenta sozinho uma espécie de inimigo coletivo. Ou seja, todos esses que aí estão. Podemos assumir que o eu lírico se refere a seus inimigos, mas pode também estar mencionado os problemas e obstáculos que têm surgido na sua vida. Observando mais profundamente, eles passarão, eu passarinho, esses dois versos finais são os mais conhecidos do poema, estabelecendo uma espécie de lema que podemos adotar para a nossa vida. Trata-se de um jogo de palavras que o grau aumentativo de pássaro e o verbo passar conjugado no futuro. O fato de serem palavras homônimas que se dizem e escrevem da mesma forma confere uma dupla interpretação para essa passagem. Por um lado, podemos pensar que se trata de um substantivo, pássaro, em graus diferentes. Assim, o sujeito poético estaria indicando que, na sua visão, os obstáculos são maiores do que ele, que é apenas um passarinho. Por outro lado, passarão pode ser lido como uma conjunção futura do verbo passar, terceira pessoa do plural. Isso significaria que todos os seus problemas são efêmeros e eventualmente irão se dissipar. Deste modo, o sujeito pode ser comparado a um passarinho, sinônimo de liberdade e de leveza. O que podemos concluir que o significado do Poeminha do Contra é uma composição que carrega mensagens fortes de otimismo e esperança, nos lembrando que devemos ficar de bem com a vida e sempre. Como é comum nas poesias do Quintana, ele serve de uma linguagem singela e de exemplo do cotidiano para transmitir reflexões profundas e cheias de sabedoria. Através desses versos, o autor imprimiu um caráter motivacional no seu Poeminha do Contra que serve de inspiração para muitos de nós. Deste modo, o poema sublinha as capacidades humanas de resiliência e superação, como se dissesse ao seu leitor: não desista. Esse é o pequeno resumo de uma das obras que marcou a passagem de Mário Quintana pela terra. E esta é a homenagem aos seus 113 anos de existência nas nossas vidas, que a rádio A Voz da Educação faz.